Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Ilhabe, sou professor de violino e teoria musical na Fundas, Fundação Cultural Deodato de Santana. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nas aulas anteriores, aprendemos alguns cuidados que devemos ter tanto com o violino quanto com o arco, tendo em vista que são as duas partes cruciais da nossa aula. São eles que vão direcionar todo o nosso estudo. Pois, como vamos aprender a prática do violino, o violino não é apenas um instrumento isolado, ele possui também o arco para auxiliar a nós estarmos tirando o som. Por esse motivo, devemos ter muito cuidado não apenas só com o instrumento, mas também com o arco. Quando formos começar a estudar, assim que você abre o estojo e pega o seu violino nas mãos, nós vimos na aula sobre os cuidados com o instrumento coisas que você deve estar sempre verificando. Mas não é periodicamente, a longo prazo, mas sim todas as vezes que você for tocar, repare, veja como está o cavalete, veja como estão as cordas, lembrando que elas podem estar desfiando ou aqui próximo à pestana, ou aqui próximo ao estandarte, verificando se não ressecou a borracha da espaleira ou se ela não está rasgando. Lembrando que o cavalete ele não pode estar inclinado, porque com o tempo, se você vai tocando com ele inclinado, ele começa a entortar e a perder o seu formato. Após ter retirado seu violino do estojo, vamos estar colocando a espaleira, lembrando sempre da distância da espaleira. Deixe sempre 4 dedos em cima, 2 embaixo, dessa forma, 4 em cima e 2 embaixo. Não é um tamanho padrão, mas é um tamanho que facilita na hora que você for colocar. Como cada um de nós temos tamanhos de ombros diferentes, então não necessariamente esse ajuste de espalheira vai estar bom para você. Através dessa base você vai regulando. Se você vê que não está confortável, você pode ir ajustando a espalheira. Uma forma de ir ajustando a espalheira que fica mais fácil, mais tranquilo, por ela ser borracha e a madeira do violino ser lisa, acontece dela fazer uma sucção, então ela gruda. Evite empurrar a espalheira. Levante-a um pouco, levemente para cima e afaste-a. Dessa forma, aos poucos você vai movendo ela. Não arraste, não apenas puxe a espalheira, porque você pode estar danificando seu instrumento e ainda também causando rasgos ou até mesmo fissuras no pé da espalheira, tirando a borracha. Assim, quando formos tocar o nosso instrumento, podemos estar riscando, como já vimos. Esses são alguns detalhes muito importantes. Uma outra coisa que eu não cheguei a mencionar no vídeo anterior é sobre a alma. Nós já chegamos a comentar sobre a alma, que é uma parte muito importante também do nosso instrumento, que ela vai estar dentro do violino. Perceba que a alma é essa barra preta que aparece aqui, na parte interna do violino. O violino não tem apenas essa peça interna, que é muito importante. Ele possui mais de 300 peças diferentes dentro dele e na parte de fora. Se pegarmos o conjunto de todas as peças que somadas montam o violino, nós temos mais de 300 peças. Essa peça ela é muito importante, temos que ter muito cuidado com ela, porque é ela que vai sustentar a pressão das cordas em relação ao violino. Então as cordas vão estar pressionando o violino. Caso a alma ela caia, por alguma oscilação de temperatura, ou às vezes alguma pancada, ou às vezes você deixou o estojo cair de lado, pode acontecer dela estar caindo. Se ela não for reposicionada, pode acontecer dela estar ficando dentro do seu instrumento, rodando de um lado para o outro. Dessa forma, ela não vai estar exercendo a sua função, que é sustentar a pressão das cordas no violino. E com o tempo, o seu violino ele vai entrar para dentro o tampo. Essa parte que fica o cavalete vai estar entrando para dentro por conta da pressão. Assim você vai estar perdendo o seu instrumento. Então, sempre antes de tocar, verifique se a alma está posicionada e se por algum motivo
ela não acabou caindo. Uma outra coisa que devemos tomar muito cuidado também e verificar no nosso instrumento é a queixeira. A queixeira ela é posicionada no instrumento, também a pressão. Essas duas peças de metal são parafusos. Existe uma chave específica para estar apertando esses parafusos. Mas um detalhe que você deve tomar cuidado e prestar atenção é que a espaleira ela é apoiada no violino por cortiças. Essas cortiças elas ficam nos pés da espaleira, em contato com o violino. Olha aqui, ó. Vocês perceberem, tem cortiças no pé da espaleira. Isso serve para proteger e evitar que a espaleira tenha um contato direto com a madeira do violino. Pois como a espaleira também é madeira, em alguns casos a espaleira é feita de ébano, no caso essa não é ébano, mas algumas são em ébano, são pretas. O ébano é uma madeira mais dura do que a madeira utilizada para se fazer o violino. Então, se você pega a espaleira e ela estiver sob uma tensão muito grande no violino e não tiver com a cortiça protegendo, pode acontecer de com o tempo ela ir perfurando o instrumento. Às vezes acontece da cortiça estar se movendo. Então, é sempre bom você estar olhando isso, para caso aconteça dessa forma, você possa estar regulando a espaleira e colocando uma cortiça substituta, tanto aqui na parte da espaleira, quanto na parte da queixeira, tanto aqui embaixo, na parte de trás do instrumento. Porque aqui principalmente porque é metal a base do instrumento. Então, por ser em metal, você vai ter uma pressão maior e uma força maior. Então a força do apoio em relação ao instrumento acaba sendo maior. Se você não coloca cortiça para estar protegendo seu instrumento, com o tempo ele vai marcando, podendo até estar sendo perfurado. E esses são uns outros cuidados que devemos ter diariamente, todas as vezes que você for verificar o seu instrumento, porque são coisas que podem estar variando assim que você tira o instrumento do estojo. Você tocou hoje, estudou hoje, guardou o instrumento. No dia seguinte, quando você for pegar o instrumento, pode acontecer uma dessas coisas. Então, temos que estar sempre verificando para garantir a durabilidade maior do nosso instrumento e assim a qualidade do nosso estudo. Um outro elemento muito importante que temos que estar tomando cuidado com o arco é que, com o tempo, alguns arcos, se você vai retirando a crina da forma incorreta, todas as outras crinas elas começam a soltar junto. Temos que tomar cuidado para isso não estar acontecendo, porque caso isso ocorra, nós vamos ter que estar trocando todo o jogo de crina, porque a crina não trocamos ela de forma individual. Eu não coloco uma crina de cada vez. Eu coloco, é feito um maço de crina, eles enrolam a ponta e colocam uma ponta aqui nessa extremidade do arco e a outra ponta da crina ela vem aqui dentro do talão. Perceba que vem esse encaixe de aço e por dentro dele vai a crina. Temos que tomar muito cuidado, pois esse procedimento não tem muitos profissionais que fazem e não é um procedimento bom para se fazer em casa, pois a chance de dar errado é muito grande. Não que isso seja um prejuízo muito grande, mas você não vai conseguir deixar na qualidade correta que estava antes. E é melhor o profissional, que é uma pessoa que já tem habilidade e tem estudo para poder estar efetuando essa prática. Uma outra coisa que pode estar acontecendo é de você estar apertando o seu parafuso e o arco não estar apertando, a crina pode não estar tensionando. Tem dois motivos. Pode acontecer da crina com o tempo ir laceando. Quando ela faz isso, não importa o quanto você aperte o talão para trás, ele não vai regular, porque a crina já está frouxa num ponto que a tensão máxima do talão não vai ser suficiente para apertá-lo. Nesse caso, só trocando a crina mesmo ou comprando um outro arco. Mas pode estar ocorrendo também de alguns arcos virem com um parafuso um pouco maior do que
o local aonde fica aqui na parte interna. Perceba que aqui é o vão onde entra o parafuso do talão. Olha, aqui tem um parafuso no talão que quando nós colocamos que tem uma porquinha no talão, que quando colocamos o parafuso, é ele que vai estar apertando o arco. Só que alguns, quando colocamos o parafuso aqui dentro, ele por estar com a ponta maior, a parte que seria rosqueada no talão, ela não chega a entrar em contato. Então, às vezes, é só retirar um pouco da ponta, lixar a ponta, que você já vai conseguir estar apertando o seu arco. No caso, se a crina não estiver muito apertada. Esses são alguns cuidados e algumas atenções que podemos ter, pois são ajustes e regulagens que podemos estar fazendo em casa, sem necessidade de estar levando o violino para um profissional distante, pois aqui no litoral não temos profissional próximo. E pode acontecer do quê? Você ficar muito tempo sem seu instrumento. Geralmente esse tipo de regulagem leva uma semana e meia, por conta da demanda também que o profissional tem para estar trabalhando. Então, para evitar esses certos transtornos, esses certos atrasos no seu estudo, nós temos que ter muitas atenções e muitos cuidados. E lembrando, sempre quando você for tocar, não tensione demais o seu arco, para que ele não fique com uma envergadura além do que nós precisamos, tá bom? Essa foi mais uma aula com alguns cuidados que devemos ter com o nosso instrumento. Esses são cuidados diferentes dos da aula anterior, que eram mais extensos e que eram mais centralizados pensando a longo prazo. Os cuidados que vimos na aula de hoje são cuidados diários. São manutenções que você pode estar olhando e você mesmo pode estar fazendo. Pode estar fazendo esses reparos para prolongar a durabilidade do seu instrumento. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final e nos vemos na próxima aula.